Olá, gente, tudo bem com vocês? Este é o sexto episódio do ICATEPSicast, o podcast do ICATEPSI, e hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais para mim, que eu não tenho como continuar contando sobre minha trajetória se eu não conversar com eles, que é a Janaína Leslão e o Reginaldo Branco. Bem-vindos! Obrigado. Obrigada, Camila. Gente, que bom conseguir reunir vocês dois. É difícil. Achei que seria mais difícil, mas estou bem feliz. E assim como eu disse, como é que eu continuo contando uma trajetória de 15 anos de formação se eu não conversar com vocês, né? Porque foram vocês os responsáveis por me colocar numa por anos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, mas principalmente sobre a trajetória de vocês, que cada um tem uma história muito bonita de se contar. E eu tenho o maior orgulho e prazer em recebê-los aqui hoje. Certo? Certo, vamos conversar. Quero saber, então, para a gente começar, sobre o porquê escolheram psicologia há alguns anos atrás, né, Reginaldo? Muitos anos atrás. Então, se vocês tiveram alguma inspiração, o que motivou buscar o curso, como é que foi esse início de trajetória na psicologia? Posso começar. Por favor. Eu não tinha. Eu fui criada numa cidadezinha que tinha, sei lá, entre 12 e 15 mil habitantes, que eu brinco que é uma cidade-vila, né, no interior do Paraná. Então, as profissões que se falavam naquele momento, né, no ensino médio, eram as profissões um pouco mais formatadas, né, mais tradicionais. Eu lembro que eu assistia um seriado e é Filhos do Sol e tinha os arqueólogos. E eu, né, que pensei em ser arqueólogo, alguma coisa assim, mas nem sabia como fazer isso. E aí li um livro, Um Mundo Transparente, que é um romance, mas tem algumas coisas do Jung. E me pareceu interessante, porque daí vai explicando algumas coisas analíticas, né? E atrelada a isso, estava me descobrindo uma adolescente lésbica, embora eu não soubesse o que era exatamente isso. E eu ansiava por ter alguém para conversar que não me julgasse, né? E em não tendo isso, com o passar do tempo, amadurecendo ali no ensino médio, eu pensei, bom, eu não tenho essa pessoa, mas eu posso ser essa pessoa para outras tantas, né, que por um motivo ou outro querem ter uma escuta sem julgamento. Aí descobri aí no livro que tinha psicologia e etc, e juntou tudo e prestei vestibular e aqui estamos. Foi para CIS. E fui para Assis. Inclusive, Manuel de Barros tem tem Poema. um conto que ele fala que é de um escovador de ossos. E eu acho que na psicologia a gente faz muito isso, né? Não deixa de ser arqueóloga, né? Isso, que ele fala de escovar ossos e que no decorrer do tempo ele foi escovando palavras, né? E na minha formação tinha um pouquinho de escuta lacaniana, escuta psicanalítica. Não fiz essa trajetória, enfim, estou na saúde pública, mas me parece isso, né? Escovar palavras, escovar histórias para ir achando ali, né, as relíquias. Sim. Acho que é isso. Bom, eu nasci na cidade vizinha de Assis, onde a Janaína se formou, né? Mas se eu continuasse vivendo lá, talvez eu não tivesse feito faculdade, porque eu morava numa fazenda e as condições não dariam para isso. Mas aí teve uma grande tragédia, foi uma geada imensa em 75, que queimou todos os cafezais do Paraná e de São Paulo, e aí forçou a minha família, meu pai, a vir para cá, São Paulo, né, para Santo André, que tinha um irmão aqui já morando. E aí, então, continuei aqui o ginásio, e aí no ensino médio, né, que a gente é meio forçado a escolher, já pensar na profissão, né, terminando o ensino médio, o que você vai fazer, então eu tinha duas coisas em vista, né, mas não sei bem por que eu tinha em vista, né? Acho que coisas que a gente lia, o que a gente conversava com as pessoas, né, que eu iria fazer ou filosofia ou psicologia, né. Eu sabia que filosofia não tinha por aqui naquela época, né, só tinha na USP,
e eu não ia conseguir talvez passar na USP, então eu fiz primeiro psicologia na Metodista, né, em 84, me formei em 88, então foi lá que eu fiz a minha formação. E desde já, a partir do terceiro ano da faculdade, eu já comecei a ler psicanálise. A psicanálise me interessou, né, um chamado assim, comecei a ler Freud, um pouco de Lacan, e depois que eu me formei, comecei a estudar mais, né, entrei numa escola de psicanálise lá em São Paulo e comecei a minha formação nessa área, né. Uhum. E aí, um ano depois de formado, já comecei a atender na rede básica de saúde, primeiro em Mauá, depois eu vim para Diadema, e aí fiquei a vida inteira, praticamente, até 2 anos atrás, quando me aposentei, trabalhando com saúde pública, né. Uhum. Era difícil usar a psicanálise na saúde pública, eu usava mais a psicologia mesmo, mais a psicoterapia, mas continuei estudando. E hoje, depois de formado, a minha clínica é baseada na psicanálise, Freud e Lacan, então estou ainda com os 2. Muito bom. E a Jana falou que tinha ali um interesse por psicanálise e Lacan, você viu? E aí, como é que vocês caíram na saúde pública? Vocês desejavam fazer concurso? Como que foi isso? Olha, na minha família, são muitas pessoas que também, assim como a família do Reginaldo, veio da zona rural, né? Uhum. Meus pais estudaram, meu pai era alfaiate e minha mãe tinha feito normal, ela era professora da zona rural do sítio lá onde ela morava. E eles estudaram depois que a gente era nascido, eu e o outro meu irmão, Tá. a gente chegou aí para a faculdade e tal. E aí eles tiveram um pouquinho de estabilidade quando eles prestaram concurso para ser professores lá no Paraná. Então, assim, para mim, ter um emprego, e como era uma cidade muito pequena, né? Ou você trabalhava no comércio, você trabalhava nas escolas, Uhum. né? Ou o que que tinha? Acho que não tinha mais nada para fazer, não tinha essa coisa da arte, não tinha outras possibilidades. Então, Uhum. me parecia que esse era o caminho, né? Então, eu Uhum. sempre quis ter estabilidade, Uhum. né? Então, logo que eu fiz o Nesp Assis, aí saindo dali já fiz a especialização 2 anos, que era em Marília, na FAMEMA, que é um que você trabalha muito no SUS, você trabalha no Hospital das Clínicas, Sim. a formação é toda dentro do SUS. Enquanto eu estava fazendo essa especialização de 2 anos, eu prestei um concurso para o sistema penitenciário, já Legal. caí no sistema Caí. penitenciário, e aí, em estando lá, surgiu o concurso em Diadema, final de 2003, Aham. prestei e acabei Passou. vindo para cá, conhecendo o Reginaldo, conhecendo Não, a gente se você. conheceu, quando você estava no sistema penitenciário ainda, a gente conheceu no Isso, movimento, né. é verdade, a Ah, gente sim. a Já se gente foi conhecia de trabalhar 2000 já. junto, a gente se conheceu, eu no movimento social, Uhum. Aham. e ele aqui no programa de AIDS, que você trabalhava de Diadema, né? Sim. Isso. Aí vocês se encontraram e iniciaram uma grande amizade. Entre trancos e barrancos. Mas no meu caso, assim, quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa indústria química, 3 quadras daqui acima. Tá. E aí eu me sentia meio envergonhado de estar fazendo faculdade de psicologia e estar trabalhando numa indústria química. Aí eu saí, falei: "Eu vou sair dessa indústria e vou arranjar outro emprego", né. Achava que era Aham. fácil arranjar emprego. Mas eu comecei a estudar para concurso mesmo, né, eu prestei um concurso, e fui trabalhar na saúde já no Hospital Heliópolis, lá em São Paulo, Uhum. divisa com São Caetano, fiquei a faculdade toda lá trabalhando, depois de lá, um colega meu falou: "Ah, tem um concurso pra psicóloga em Mauá". Bom, prestei, passei, depois fiquei lá e vim para cá. Então, não foi muito uma escolha, porque eu achava que realmente não ia conseguir empresa privada, emprego naquela Uhum. época, acho que é bem difícil, bem Uhum. mais que hoje. Então, realmente, fazer concurso público era uma alternativa Sim. interessante. Então, E aí, quando foi que vocês se encontraram no centro de referência da STI/AIDS? Eu, eu conheci, a amizade começou aí do movimento social, como ele Aham. bem lembrou. E quando eu entro em Diadema, sabia que talvez pudesse ter vaga no É. setor que o Reginaldo estava, mas não tinha. Então, eu fui para a saúde mental, trabalhar num CAPS, Hum. porque era onde tinha vaga e é a minha formação, né? Sim. Eu tenho 2 especializações em saúde mental mesmo. E aí entrei por lá. E alguns anos depois, quando surgiu a vaga,
Aí a coordenadora, que é a Tânia da Costa, me ligou lá no CAPS, né? A gente já se conhecia, né? Que eu continuava militando no movimento LGBT, então participava de alguns espaços no estado. E estava ali também na cidade de Diadema como militante. E aí ela me ligou e falou assim: Jana, a gente vai ter uma vaga, porque surgiu, enfim, e você não quer vir? Porque daí a gente dá a vaga para o CAPS. Falei, opa, claro, né? Era uma E é coisa que interessante que não tava... era para atender paciente em psicoterapia, era Não, para fazer atividades de prevenção, que é uma outra possibilidade da psicologia, né? Sim. Sair do consultório e ir para a rua, fazer atividades com públicos específicos, né? uhum. Então é bem interessante nesse sentido. Escola, indústria, praça, né? E aí o Reginaldo trabalhava na prevenção nesse momento, então foi assim, perfeito. Isso Uhum. foi mais ou menos quando? 2005, 2006. 5 ou 6, alguma coisa assim. Aí. Não, mais, Mas, 2007, talvez. Quando você chega? Aí. Porque, peraí, vou fazer essa fofoca. A Camila, ela é estudante de psicologia e ela participou de um processo seletivo comigo, com o Reginaldo, para ser estagiária. E isso foi que ano? Mas essa é a história que eu quero chegar. Então, foi 2007. Então, deve ter sido 2006 que eu fui 2007 para para lá. 2008. Deve ter sido 2006, mais ou menos, porque é isso. Não, 2006 não. Foi 2007, 2008. Não, tô falando vocês. que você perguntou quando a gente... Sim. Então, 2006 É. ou 2007, se você chegou em 2008, porque não fazia tanto tempo que a gente estava... aqui que eu tava lá. que você entrou na casa, quando a gente estava na casa da Felipe Camarão. Isso, na Felipe né? Camarão. A gente Eu mudou para participei outro da endereço em mudança. 2008, então você entrou antes de 2008, com isso. certeza. Então foi 2007. E a sua seleção já foi, Isso. ainda foi na Felipe É. Camarão. Aí, a seleção foi com o Reginaldo, que era um coordenador... Não, Da prevenção. da prevenção, é isso. Sim. E eu me lembro que foi eu e mais algumas meninas da minha sala, né? Porque todo mundo ficou sabendo daquela vaga. Para nós era uma coisa tão diferente. Eu já tinha feito estágio remunerado em uma multinacional, mas já tinha visto que eu não queria ser a menina do RH, sabe? E aí eu só tava esperando uma oportunidade diferente, mas eu também não sabia o quê. Quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, eu quero isso aqui. Mas também não pensava em fazer concurso, nada. Eu só queria conhecer. Porque Diadema, o edital é público, né? Isso. Para estagiário, que alguns lugares Sim. fica mais interno, né? Mas Diadema não, bota o edital e vamos embora. E aí eu lembro que eu até cheguei lá, tinha as meninas da minha sala saindo, entrando, não sei o quê. Ai, como vai ser isso, né? E aí me deparo com vocês dois, que foram as pessoas que me entrevistaram. E eu sei porque vocês me escolheram. Não sei se vocês se lembram. Vagamente. Você lembra? Vamos ver. Vocês me escolheram porque eu fazia um trabalho voluntário numa missão com pessoas de vulnerabilidade, assim. Então, eram travestis, eram pessoas que eram população de rua, eram pessoas que viviam mesmo em vulnerabilidade social, mas era dentro de uma missão cristã. E aí eu me lembro que chamou muito a atenção da Janaína. E você ainda falou assim, então você já faz um trabalho voluntário? E aí eu fiquei imaginando, acho que eles de repente pensaram que faz muito parte do que eu posso vivenciar lá dentro. E foi, né, gente? Sim. Aí vocês me chamaram no mesmo dia, fiquei me achando. Não, mas você também era muito gente, desenvolta, muito desenvolta, falando e tal, e daí mas eu encheu, me senti como se eu tivesse, assim, conversando com pessoas que eu já conhecia há muito tempo. Então eu não fui assim de uma forma engessada, estagiária, né? Não coloquei um terninho pra fazer uma entrevista. Foi bem Quando eu falo tranquila. encheu, não encheu o saco, assim, encheu a sala, encheu o sim. assunto, encheu Sim. nossos olhos, né? E tipo, você saiu, a gente, não, ela é nossa. Acho que não teve muita dúvida mesmo. Não teve, Que foi bom, match. gente. Ai, que lindo. Aí eu fiquei assustadíssima, né? Porque você tá ali, mas de repente passei de primeira. E eu lembro que eu nem falei pro meu pai, porque se eu falasse que ia ser em Diadema, ele ia falar assim: mas como que você vai fazer para ir? Porque tinha toda a questão meio preconceituosa, né? Dele. Na outra semana eu acho que eu tava lá já.
Na mesma semana já levei documentação. E Sim. aí a gente começa a nossa história, né? Por quê? Passa algum tempo, eu fiquei lá com vocês. A gente fez a mudança lá pra frente do Pro Ayrton Senna, Napoleão, né? né? Um Oriente prédio. Monte. Na Oriente Monte, É. E aí teve um ano que, né? Acho que talvez no outro ano, teve um assalto às contas públicas de Diadema, e aí eles cortam todos os estagiários. Explicatórios. Né? Teve Ah. toda essa questão, e aí fui embora, mas não querendo. Foi muito triste pra mim, assim, porque eu pensei, né? Não, vou ficar aqui até me formar. É. Gostava Na muito verdade, a gente daquilo. nunca mais conseguiu estagiário mesmo. Isso. Na saúde. E aí fui embora. Aí acabei conseguindo outro estágio depois, mas aí eu já tava politizada ali, né? E foi um estágio assim que conheci uma realidade a qual eu não é uma área que eu curto, que é a inclusão, porque eu sou muito justiceira, né? Então já fui lá na sala da diretora, falei, isso aqui não tá certo, isso é antiético. Rapidinho saí. Mas acho que o que é mais interessante, né? Que aí me formo, meses depois de me formar, Janaína me manda uma mensagem. A Janaína ou Reginaldo? Reginaldo manda uma mensagem. Então, a Janaína tá concorrendo à eleição do CRP, e se a chapa dela ganhar, A gente. vai fazer parte da comissão gestora. A gente? Uhum. CRP? Nossa, era muito distante. E aquilo pra mim foi um grande susto, né? E aí deu certo, ganhou a eleição, falei, Janaína, e agora? Não sei nem o que é CRP direito. Eu lembro de te encontrar muito, tipo, anos depois disso, né? E a gente se encontrou para tomar um café e você, meu Deus, eu falei, não, você tem que estar. Tô contando, eu e o Reginaldo, tipo, a gente trabalha bem junto, bora lá. Nossa, e eu fiquei, aquilo foi tão novo, né? Assim, não tenho medo, né? Porque Uhum, quando eu vou mesmo. uhum, Mas era muito novo. uhum. Só Também. que teve uma coisa assim que me motivou, é que foi a confiança de vocês, né? Eu falei, gente, se eles estão falando que vai dar certo, então vamos, né? É, e isso mudou minha vida, né, gente? Porque eu tive uma trajetória bem diferente da maioria das psicólogas que se formam. Uhum. Então, eu me formei em dezembro, vocês me convidam em, acho que abril. Eu tinha acabado de se pegar o formar, CRP, tinha é verdade. acabado de me formar. Eu Tava não com a tive, provisória. não, eu não tive tempo de pensar o que eu ia fazer. E aí, a partir dali, o que eu acho interessante, né? Que nós somos completamente diferentes. Nossa, não é? Sim. A gente é completamente diferente. Sua vida, minha vida. Muito, assim. E eu pensava, como que isso pode dar certo? Mas em pouco. Mas já tinha dado. É. Mas o nosso convênio era muito maior, né, gente? A gente conviveu muito mais no CRP, assim, no Sim, dia a dia, claro. né? E deu muito certo, né? Nossa, e eu costumo dizer assim que foi a experiência mais intensa, mas a mais enriquecedora, né? Que me tirou completamente de toda e qualquer bolha que eu poderia ter vivido ou que eu poderia viver, eu acredito, né? Dentro da psicologia. E eu aprendi demais. E aí começa a nossa primeira gestão. Você quer relembrar a primeira gestão? Não, e eu fico pensando, você assim, tirando de qualquer bolha, enfim, que a gente tinha essa vivência políticas Aham, públicas, SUS, sim. né? Mas o CRP é uma autarquia, é uma outra coisa, que pra gente também era um desafio. Então foi meio Aham, que assim, vamos junto, sim. né? Porque eu quero deixar registrado aqui a culpada. Na verdade, quem me faz esse convite oficial para concorrer na chapa foi a Andréa Garbim, que Sim. já tinha sido Conselheira. conselheira e coordenadora aqui. Eu tinha me aproximado do CRP anos antes, via um trabalho que a Sandra Espósito estava fazendo na Comissão de Sexualidade e Gênero, na época, que acho que nem tinha esse nome ainda, que veio depois. Então, assim, era tudo também só olhando e, de repente, vamos.
E aí, tipo, E de repente ganhou. vamos, de repente ganhou, e de repente, tá, eu fui, e quem vai junto, sabe? É a confiança, apesar Sim. das dificuldades, não, das diferenças que a Sim. gente tem, e dificuldades, sim, porque todo mundo tem, mas acho que é mais diferença do que dificuldades que a gente tem de trabalhar, era tipo, é meu time, É, sabe? é mesmo. Eu acho que no CRP, tem essa questão de ter a politização, né, e você lidar com questões que você não vê na faculdade e às vezes não vê também no serviço público, né, que tem outras questões, da psicologia que você tem que conhecer, tem que lutar, tem que As ir a questões campo, né, éticas, né? sim. Além da É. administração da subsede, que é lidar com RH também, né, tem todas essas questões que o quarteto tocava, né. Uhum. Então, foi É. interessante nesse sentido. E ter uma gestão coordenada pela Janaína, acho que foi, assim, fez todo sentido, e na questão de toda a diferença, assim, naquele momento, para essa região, a região precisava de um fôlego novo, né? De alguém que realmente falasse, não, vamos fazer? Reginaldo, você lembra que a gente pegou é, pastas, assim, com muita fiscalização, era muita coisa Verdade. acumulada. Acumular. E aí eu falei, eu, né, venha RH lá um pouquinho, eu falei assim, não, isso aqui a gente vai terminar em tantos meses, mas a gente vai fazer. A gente fez escala, A gente né? fez Nossa escala ilusão. de fiscalização. Naquela época a gente deu conta, né? Aí Sim. depois junta tudo de novo. É. Olha, mas, nossa, Acho que tinha um negócio também, quando você fala, vocês têm essa visão, né, de quem olha de uhum, fora, uhum. mas eu acho que é porque, assim, como eu não sou da região, não me formei na região, então, tipo Isso, assim, vamos fazer. E é, até por não conhecer direito a história e alguns enroscos, é. alguns ranços, né? Uhum. Então, tipo, É que isso né? Eu facilitou. acho que foi isso, né? E tipo, e você que esse gás, o Sim, eu Reginaldo acho que é abraçando. uma questão de militância mesmo, de você É, estar ali disponível e perceber que nem todos os psicólogos da região estão disponíveis. Então, você tem que realmente puxar as pessoas para fazer o debate, para Uhum. acompanhar a gente nas discussões e fazer política mesmo da psicologia, né? E era É, difícil atrair os psicólogos da região, como continua sendo difícil é. ainda hoje, Mas o né? que eu acho que para nós, assim, as gestões que nós participamos, elas ficaram muito marcadas pela aproximação com as psicólogas, né? A Hum. gente conseguiu aproximar muita gente, né? As pessoas, elas tinham muito preconceito da questão policialesca, uhum. punitiva, e de repente a gente começa a trazer um monte de E gente. também, Camila, eu acho que é legal apontar o seu trabalho junto à formação. Ah, Né? Porque você é, falou, vamos lá, e você juntou é. as coordenadoras de Aham. curso, e aí o CRP, né, começou a estar Uhum. dentro dos cursos de formação Sim. já desde de quando as pessoas Uhum. estavam em formação, e isso É. depois traz, né? Eu me Então eu lembro acho que que foi fantástico. Eu me lembro que, claro, as coordenadoras, elas olhavam assim pra mim, que tenho a cara de menina até hoje, né? Mas tinha 24 anos nisso. E aí eu chegava pra conversar com as coordenadoras, elas olhavam meio assim, né? Porque todo mundo lá já formado há 20, 30 anos. Quem é essa menina? Inclusive na Metodista, onde eu me formei, na Reginaldo também, onde a gente Uhum, se formou, as professoras, elas ficavam meio assustadas, assim, uhum, porque aí minha linguagem já tinha mudado completamente, né? Era eu, não era uma senhora conselheira que estava ali. uhum, É, e foram alguns anos também, assim, com esse estigma, né? Não, mas uhum. Não, mas a Camilinha. Camilinha. E o tempo passou e eu acho que isso foi um legado, né? Porque permanece até hoje essa história da Uhum, formação. A uhum. ABEP, ela está funcionando, ela Sim. está com atividades. E foi um trabalho de formiguinha. Mas você tinha atividade também como estudante já, né? O movimento Sim. estudantil, então Ah, é sim. uma É uma coisa coisa que levou a ajudou. outra. E aí a gente tem o Jean, que entra na comissão gestora, e fala, gente, vocês não. Nossa, porque alguém indicou o Jean, aí você falou assim: Uhum. ah, é um tal de Jean. Aí o Jean, é o Jean. Aham. E ele também, com essa questão da aproximação com o movimento estudantil lá, enquanto estudante, foi muito importante.
Eu acho Então, que cada gestão que entra quer fazer diferente, quer é, deixar a sua marca, né? Então, acho que nós também queríamos fazer a diferença e é, deixar a nossa marca, né? sim. E como se não bastasse, aí na outra gestão, vem, não, Camila vai ser coordenadora. Eu falei, gente, que Conselheira absurdo. e Conselheira coordenadora. e coordenadora do subsede. Mas aí já é um momento que eu me sinto tão à vontade, né? Assim, talvez não politicamente, porque isso eu nunca me senti completamente à vontade, porque, nossa, não tinha formação política nenhuma. Mas com todo o resto eu tinha das ações, né? Do que a gente podia agregar nessa região, né? Então, vou com muito mais segurança, mas por um motivo, porque o Reginaldo estava junto. Porque se Reginaldo não tivesse, Ó a eu resposta. acredito, Esse é sub, né? com Sub. toda certeza eu não teria aceito, né? Acho que a gente fez uma dupla. Mas eu acho que a gente tinha uma preocupação de procurar Hum, pessoas para trazer, não só para a comissão gestora, mas para os colaboradores, né? Uma gestão ampliada, de pessoas que estivessem em lugares diferentes da sim, psicologia também, para a gente Uhum. compor é. um perfil da Mas subsede eu acho que nisso a interessante. Janaína, ela sempre foi muito assertiva, né? Na comissão gestora ampliada. Não, a gente vai trazer muita gente. E a gente trouxe muita Teve um gente. caso que não foi muito assertivo, que eu não vou falar o nome, mas tudo bem. É fofoca. Mas só o fato de ter essa questão ampliada, acho que talvez a gente foi a subsede que É mais fez verdade. isso. É. E ainda naquela época tinha os estudantes que depois ainda vieram a ser conselheiros, né? Isso, não, A nem me Ivani, a fale. Todo Beatriz, mundo. né? O O Davi, pera, nossa. até hoje. É. Então, assim, a nossa gestão, que iniciou em 2010, que foi quando você Sim. era a coordenadora, foi essa gestão que eu considero como um pontapé, assim, para um tempo completamente diferente, né, na região. Uhum. E aí todo mundo que vem depois, que é essa fila de Já vem gente, comprometido, já né? vem Com a comprometido psicologia. e com uma segurança de que aquele lugar a gente pode estar, né, sem medo, Uhum. sem a preocupação de que talvez dê errado, mas porque também a gente tem essa veia do ABC, né? O ABC é muito político. A gente arregaça as mangas mesmo e vai. Então, todas as gestões que vêm depois, as pessoas iniciaram lá, na nossa, ainda como estudantes, como é o caso do Davi, né? Que tava. Em 2010 o Davi era estudante. Porque você vai se formando já próximo ao conselho, É, né? E aí isso. tira aquela fantasia daquele lugar inacessível. Aí quando você chega lá, você já participou, você já conversou, E você já todo viu mundo foi alguém diretoria. trabalhando, né? Sim, eu acho que o fato da gente também ir para a universidade, fazer as palestras para Uhum. os quintanistas, Sim. principalmente, ele já dá uma ideia do que é o nosso trabalho, né? Já Uhum, incentiva um pouco, né? uhum. Uhum. Que legal, gente. Vocês têm alguma lembrança dessa época que marcou? Difícil escolher uma, né? Olha, posso dizer uma coisa assim, completamente, que eu acho que não é da psicologia, mas é uma coisa, uma experiência, para mim, na gestão, que eu acho que eu lembro isso reiteradas vezes em outros espaços. Uhum. A autarquia faz concursos públicos, Sim. né? E na época a gente estava recebendo trabalhadores. E teve um trabalhador específico, né, que Uhum. passou no concurso e que não estava adequado para o cargo. Uhum. E aí você tem no concurso público aquele período, né? Uhum. Tipo, a pessoa passou no concurso público, tá ali eternamente e tal. Uhum. Você tem maneiras de desligar essas pessoas, tem um Sim. estágio probatório, né? Uhum. Que pra gente acho que é 5 anos, né? Na prefeitura de Diadema, às vezes é 5, às vezes é 3 anos, mas no conselho é um pouco diferente lá, que o regime é CLT, enfim, mas enfim, precisava lá das avaliações. E a pessoa não estava passando muito bem pelas avaliações. Uhum. E aí, no final do período, eu decidi desligar a pessoa. Uhum. Aí todo mundo ficou, meu Deus, ela vai desligar a pessoa. Assim, não foi só aqui no ABC, mas repercutiu Uhum. em outras subsedes, Uhum. repercutiu na sede, Uhum. né? E aí, qual que era o meu compromisso ético? Uhum. É que se você deixa passar alguém, né? E aí pensando no serviço público de modo geral, que estamos ali para servir o público, entregar o melhor que a gente pode. Alguém que no começo já mostra que não é adequado para aquele trabalho, pode ser para outros, mas não para aquele trabalho específico.
você deixa esse problema. Você não quer se comprometer, mas você vai deixar esse problema para as outras gestões, para os psicólogos, que essa pessoa eventualmente venha entrar em contato, né? Então eu lembro, então isso é uma coisa, né? Porque vira e mexe, às vezes a gente está com colegas de trabalho, né? E aí eu falo, ai meu Deus, esse problema, aí tipo, fulana já passou por todos os serviços e ninguém quer, né? Tem isso na prefeitura que é gigante, né? E aí eu falo assim, isso poderia ter sido, se é um histórico de que não deu certo, isso poderia ter sido evitado lá atrás, né? E eu sempre lembro, porque... Então, isso, assim, isso me marcou, né? Nesse lugar da gestão que, enfim, que Não é fez porque, não é porque é diferença. um lugar da psicologia que você tem que ser complacente, né? Acho que tem que ser ético nesse sentido. Eu lembro disso. Também lembro. Eu lembro que você ficou muito nervosa. Assim, havia uma ansiedade sobre isso, porque tá lidando com uma pessoa também, né? A Tem o vida sonho de uma dela, pessoa, exato. Mas aí você ficou vermelha, assim, quando você falava, né? Porque, nossa, mexe com as nossas emoções também. No meu caso, acho que foi na gestão da Janaína ainda, que me marcou assim. Que eu fui fazer uma representação no congresso de psiquiatria. E aí, ainda bem que eu não fui sozinho, porque teve um colega da gestão, também estava representando, que foi lá enfrentar os psiquiatras. Eu falei, nunca conseguiria fazer isso. Teria que amadurecer muito para conseguir fazer o que ele fazia. Então, acho que era isso. O enfrentamento era muito duro com certos grupos, né, fora da psicologia, né, para a gente manter nosso lugar, né, conquistar nosso lugar, né, a questão do ato médico, né, também. Então, a gente teve que batalhar bastante para a psicologia evoluir aqui no estado de São Paulo e manter a sua ética, seu compromisso com a sociedade, né? Então, acho que isso marca a gente mesmo, né, em alguns pontos. Eu tive 2 momentos. Tive vários, né? Talvez todos. Mas 2 me marcaram muito. Um deles foi uma... como que fala? Uma advertência que eu... Acho que advertência só a conselheira podia, né? Talvez. Então, foi uma gestão minha. Não, eu já não lembro. Não lembro também. Mas ficou sobre a minha responsabilidade fazer advertência para a psicóloga, né? Dentro da penalidade ética. E essa psicóloga tinha 35 anos de formada. E quando ela chega, ela olha para mim e ela acha que é uma estagiária, né? Ela falou, tudo bem, muito prazer, Camila, pode se sentar. Aí ela, Camila? Você é a Camila? Mas ela fez de uma forma assim, não foi respeitosa, né? Ela debochou dessa Camila. Aí eu falei assim, sim, sou eu a Camila. Aí já também. Aí ela sentou, fiquei sentada de frente com ela. Aí tem todo um protocolo, né? Vocês sabem muito bem. E aí ela ficou de cabeça baixa, com os olhos o tempo todo assim, não acreditando naquilo. Mas não, né, hoje penso, né? Não foi pela penalidade, mas por ser alguém tão jovem. Tão mais jovem, né? Na profissão. Então, isso me marcou muito, porque eu tinha um frio na barriga enquanto eu falava. Porque ela me deixou constrangida, né? Ela não queria falar comigo. E eu também não queria falar com ela. Sim. Mas essa situação foi muito marcante, porque, nossa, não foi nada agradável, né? Então, esse para mim foi um grande desafio, que eu acho que tem a ver com essa coisa do etarismo, né? Enfim. A outra coisa foi a mostra de psicologia do esporte, né? Inesquecível, gente. Então, assim, era um assunto pelo qual eu era apaixonada. A gente consegue fazer todo um movimento no Grande ABC, uma mobilização, 400 inscritos, um negócio. Aí a gente vai para o auditório lá da USCS, né? E mais de 200 pessoas compareceram. Ai, gente. Aí é que a gente começa... Pessoas históricas da psicologia do esporte, comparecem. nas mesas, foi fantástico. Todo mundo lá apresentando trabalho, pôster. Eu falei, gente... E... sempre com o apoio de vocês, que eu, né, eu pensava assim, mas eles nem curtem psicologia do esporte, estão confiando também que vai dar certo. E isso para mim sempre foi muito importante. Então, aquela pequena confiança para mim já que você é apaixonada, você é apaixonada pelas coisas que você faz. E se você quer, você vai lá e entrega. Então, eu acho que também passa essa confiança. Assim, você vai desenrolar.
Você E vai esse desenrolar. evento foi inesquecível para nós, né? Nossa, a mostra de psicologia do esporte, que foi em São Paulo. Mas depois eu saí da área, né? Ai, gente, que gostoso. É, Aí, agora, só pra gente mudar um pouco, né? Voltar pra pauta da saúde pública, que é de onde vocês falam também. Sim. Como que é pra vocês a atuação em saúde pública hoje, né? Vocês têm mais de 20 anos nesse contexto. Quais são os grandes desafios enquanto psicólogos? Eu sei que Janaína não gosta muito de dizer que é só psicóloga, mas dentre tantos papéis que vocês vão cumprindo, né? Vão ao longo do dia a dia na prática fazendo, quais são os grandes desafios dessa atuação em saúde pública, da questão também de políticas públicas em saúde? Sim, eu acho que dentro da psicologia, a atuação da psicologia na saúde pública, o grande desafio é a questão econômico-social, né? Por exemplo, eu lidava com a questão, fazia psicoterapia com pessoas que tinham HIV, mas o HIV quase não aparecia Uhum. no discurso desses pacientes. Eles falavam mesmo das situações que eles viviam, né? De não conseguir emprego, de não conseguir dinheiro para comer, para pagar aluguel, para comprar alimento. Então, a questão social pesa bastante. Então, como é que você, na sua psicologia elitista, né, Uhum. vai trabalhar com um público de baixa renda, né, com essas questões? Então, é bastante complicado, né? Mas mesmo hoje que eu estou aposentado, mesmo hoje, tendo a clínica particular, dentro do nosso fórum de psicanálise aqui no ABC, né, atualmente estou na comissão gestora também, mais uma comissão gestora, a gente discute muito essa questão, né? A psicanálise também trabalhar com essa faixa de pessoas de baixa renda. Como é que a gente faz, né, para atender uma pessoa que não consegue pagar uma sessão de R$ 200, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar em alternativas também, né? Então, acho que essa questão social no Brasil, apesar de tudo, é um país pobre, né? Uhum. Pobre e miserável, então a gente tem que lidar com públicos diversos, inclusive possibilitar o atendimento desse público que não tem realmente condições de pagar por um preço que a gente cobra, né? Sim. Em consultório particular, né? Então a gente tem que viabilizar outras alternativas para essa população também. Mas no serviço público a gente lida o tempo todo com isso, né? Com esse tipo de população, né? É eles que estão no nosso trabalho, né? Seja o trabalho de prevenção, seja o trabalho psicoterapêutico, né? Então a Uhum. gente lida com essas duas vertentes, né? Isso, você tem que encontrar alternativas mesmo, projetos que viabilizem o trabalho da psicologia, não uma psicologia fechada no consultório, porque aí não funciona mesmo, né? Uhum. É um outro tipo de abordagem que você tem que fazer com esse público, né? Sim. Acho que é muito por aí mesmo, o que o psicólogo pode, né? Acho que o psicólogo, ele tem tanta potência, né, nos serviços públicos em geral, na saúde em particular, mas eu não, a formação, tô longe da formação agora, mas ainda que a formação tenha esse veio do SUS, ainda é muita coisa da clínica, né? Uhum. E, Sim. tipo, a clínica é importante, sim, porém tem muito mais coisas para se fazer, inclusive com as pessoas que trabalham naquele posto de saúde, né? É. Enfim, CAPS. no CAPS, naquele setor todo, né? E também não na coisa da individualidade, né? Os grupos, os aconselhamentos, e não só a psicoterapia em si, mas aconselhamentos pontuais, né? Então, eu acho que é isso, né? Se a gente reproduz pura e simplesmente essa clínica que na formação ainda ou já foi, enfim, bastante elitista, centrada na pessoa, e Uhum. descola a pessoa do contexto histórico, do Uhum. contexto econômico, né? Hum. Eu acho que É, fracassa acho que hoje bastante. tem mudado bastante, mas é um grande desafio falar de uma clínica fora de quatro paredes, né? Uhum, sim. Porém, acredito que depois desse período de pandemia, tem bastante coisa bem diferente acontecendo, Uhum, né? Tem projetos que vão ocorrendo no sentido de eh, aproximar a população da psicologia, não de uma forma clínica, uhum. mas que o fim, né, a consequência daquilo vai ser um atendimento terapêutico. Terapêutico. Então, acho que é interessante que a gente tem vivido um tempo bem diferente do que a gente viveu lá Uhum, 15 anos atrás. uhum.
porque as pessoas passam a fazer psicologia em outros formatos, Uhum. aos quais a gente tinha lá, né? Que era tudo muito E eu engessado. acho que o isolamento da pandemia fez com isso, né? As pessoas procurarem os psicólogos, procurarem a psicologia como esse local aí de acolhimento para as suas Uhum, questões, né? uhum. Acho que isso também repercutiu, né, esse cuidado com a saúde mental ou essa preocupação com a saúde mental. Tem desdobramentos nisso, Uhum. né? Acho que Atendimento online. atendimento online, mas eu fico pensando assim, existe uma preocupação e também um excesso da coisa que a gente vê hoje em dia, que eu acho que é um papo para um outro momento e com Uhum, outros profissionais, que é essa coisa da todo mundo quer um diagnóstico para chamar de seu, né? uhum. Então a banalização Isso. de alguns transtornos A que devem ser popularização da psicologia leva à banalização, principalmente da questão clínica, Aham. né? Que é isso que você está dizendo sobre a questão dos transtornos e esses diagnósticos, Uhum. mas também a banalização de todo o resto, Uhum. que é até da questão da formação. Sim, Então, hoje, qualquer pessoa é terapeuta de qualquer de coisa. qualquer coisa. Sim. E todo mundo conhece e sabe fazer leitura do comportamento humano, Uhum. né? E aí entra no que eu sempre falo, a gente fica concorrendo com gente que A gente não sabe nem a não formação que sabe aquela pessoa tem, de onde vem. né? Da onde Sim. vem, então, Mas mesmo nossa qual a formação, né, técnica? no país sério, uma pessoa que se forma, que se termina a faculdade, começar a atender, não deveria acontecer, mas a gente faz isso aqui no Brasil, né? Termina, já começa a atender numa sala, no consultório, então tem essas complicações, Isso né? aí que você tá falando é eterno debate de CRP, né? Não sei se ainda falam disso, mas eu lembro que quando as pessoas tocavam nisso, já falavam assim, mas as pessoas podem fazer. E aí eu ficava pensando, gente, hoje eu sou completamente a favor de se ter um exame, alguma coisa, uma Exato. avaliação. É, não sei como é que seria isso, né? Mas não sei se É também numa polêmico coisa de, propor isso. como a questão do direito, né? Que você só é advogado ali no seu É, exercício se você fizer uma prova. Não sei, mas eu acho que, né, como com essa questão da popularização, né, é muita gente buscando ser psicóloga. sim. Aqui na região, na nossa época, tinham 7 faculdades. Hoje tem 10. Se for ser psicólogo, tá até bom, né? O duro são esses cursos que muitas vezes são, né, de finais de Uhum, semana, uhum. com E a outros pessoa nomes, sai. né? E a pessoa sai, tipo, É, atendimentos terapêuticos, e a população é. tá em Não, busca. e eu falo que quem é analista do comportamento como eu, a gente tá ferrado, né? Porque eu sou da linha analítico-comportamental. Uhum, Isso significa que eu atuo com a análise do comportamento como base para minha linha teórica na clínica, e uhum. isso não tem nada a ver com a formação em análise do comportamento do Instituto Brasileiro lá de Coaching. Sim. Porque, não sei se vocês sabem, mas no coaching eles têm as formações, né, que eles têm. Tem o curso que é de um final de semana e você sai certificado como analista comportamental. E eu também me apresento assim porque eu sou analista do comportamento. Uhum, Então, há uma grande diferença, né? uhum, uhum. Uma grande diferença. Eu acho que Então, é essa briga que o CRP tem e que os psicólogos cobram, né, o CRP em relação a isso, que é a questão da terapia, né, da terapia ser uma é, técnica exclusiva da psicologia, a gente sabe que não é Privativa. privativa e a gente sabe que não é e não vai ser. Uhum, Então a gente não pode impedir que haja institutos que formam terapeutas que não são psicólogos ou uhum, fazer terapia, do seu estilo, do seu jeito, né? Tem vantagens e desvantagens, tem coisas boas, tem coisas ruins, mais uhum. coisas ruins, a gente sabe, né, mas a gente não tem como governar, a gente não tem governabilidade sobre isso enquanto o CRP, enquanto Como instituição, profissão, né. né? é. Assim como a psicanálise não tem, governabilidade sobre os cursinhos de psicanálise, né, tem a grande maioria dos psicanalistas se formam em escolas, né, e são anos e anos de formação. Tem como você deter esses cursinhos de psicanálise ou Uhum, de psicoterapeutas, né, então, a gente tem que lidar com isso, e a população tem que ser avisada, né. uhum, Procura um psicólogo, ou procura um Uhum. psicanalista formado numa escola, né, uhum. nesse sentido, né. Agora me contem,
outra situação, assim, completamente marcante da carreira de vocês, não do CRP, Hum. da carreira. Vocês já viveram muita coisa. Teve muitas coisas que eu fiz com vocês que só foi com vocês mesmo lá no CR, né? Principalmente com o Reginaldo. Pra mim, Ah, o mais marcante foi o dia que você me levou pra fazer um trabalho de prevenção numa casa de prostituição. Aquilo pra mim foi hum. completamente marcante. Porque as meninas estavam lá e aí você falava numa linguagem que eu falei, gente, porque você tá engessada na faculdade, Uhum, aprendendo que nada pode, uhum. né? Isso não pode, isso não pode. E o Reginaldo sempre com uma linguagem muito didática. Então, assim, impossível elas não entenderem o que ele Prevenção estava tem que dizendo. ser Prevenção, acessível, né? completamente acessível. E aí ele fez uma pergunta para elas e alguma coisa assim, e no período menstrual, como vocês fazem? Até no podcast, né? Então, e aí elas falam assim, a gente coloca uns algodões, tipo, Miolo de pão. miolo de pão. Aquilo pra mim foi, assim, nunca imaginei, né? Você pensa de tudo, menos isso. Mas para mim foi, acho que a primeira vez que eu fui embaixo de um viaduto com usuários de crack. Então, a gente conversando e eles acendendo um cachimbo de Sim. crack Aham. e você fala da prevenção, né, das doenças, né? Então é interessante isso, né? Você tem que se adaptar à situação e perceber que acho que você remarginaliza aquelas Uhum. pessoas, né? Elas são marginais nesse sentido da à margem da sociedade, mas você acaba remarginalizando com seus preconceitos também, né? Sim, essa foi a situação mais marcante pra você? Acho que sim, da prevenção foi. Aí lembrei agora da Elaine, né? Da redução de danos. Com, Assistente social, Elaine é, Zingari. nossa, ela era apaixonada por isso, né? Falava assim com. E Uhum. foi a primeira vez também que eu ouvi falar sobre redução de Uhum. danos. O que eu acho que é incrível, porque na faculdade jamais a gente ia ouvir falar sobre isso, né? Então, as experiências que eu tive lá com vocês, elas foram libertadoras, né? Você sai realmente da bolha, você vê um Uhum. monte de coisa. Quando que numa faculdade privada você vai ouvir uma aula, mesmo que de saúde pública, falando sobre redução de danos? Não tive, não, jamais. Aí, não, naquela época não, né? Hoje acho Hoje que talvez esteja é. melhor. Então, muitas coisas foi a primeira vez que eu vi, Uhum. né? E a oportunidade de fazer um estágio dessa forma, pelo menos para mim, abriu um caminho assim, falei, gente. Eu acho que para a psicologia também, a psicologia poder pensar nisso, né, que você não tem que trabalhar só na consultório, você pode trabalhar onde você quiser com a É, psicologia, acho que isso é é bem interessante, né. incrível. Eu acho que hoje Todo dia, em todo hoje lugar. tem essa questão aí, né, hoje tem os acompanhamentos terapêuticos, né, É, que fazem um trabalho fora do consultório, então a psicologia vai onde ela quiser, né, sim. levar o seu saber, a sua técnica, né, isso é importante. E você, lembrou? Então, eu costumo dizer que, bom, começando lá, com o primeiro trabalho numa penitenciária Ah, de segurança máxima, que eram pessoas que tinham cometido assassinatos, né? Então, uhum, tipo assim, até eu falo que não existe nada que eu não tenha ouvido de alguém. aham, Né, então, fiz formação dentro de uma internação psiquiátrica em hospital sim. geral, então já apanhei, já segurei, enfim. Mas tem uma situação que não digo que mudou minha trajetória, mas agregou na minha trajetória, que é isso que você fala, ela não se apresenta mais como psicóloga, Uhum, mas que quando eu estava na prevenção, trabalhando com adolescentes e pré-adolescentes, e era com algumas coisas com arte, né? Uhum. E aí eles queriam conhecer um conto acessível para a idade, de pessoa, que tivesse protagonistas homossexuais ou transexuais, alguma coisa uhum, assim. Em 2007, aí eu fui buscar e não achei. E aí, assim como lá, eu, adolescente, falei: não, eu quero ser a pessoa que escuta essas histórias, já que eu não tenho ninguém para escutar as minhas histórias. Eu fiquei tipo, putz, não tem, né? Tinha Google já na época, né? Não aham, achei. Um dia eu vou escrever aham. para
poder até, porque eu estava ali como psicóloga e eles queriam isso para trabalhar e não tinha. E daí, como já com esse escuta de psicóloga, eu começo a escrever contos de fadas anos mais tarde, com temáticas dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que também subsidiam hoje em dia vários tipos de intervenção com o público pré-adolescente, adolescente, infância, enfim, né? Mas com essas temáticas mais inclusivas. Então, isso não digo que eu acho que foi o mais marcante nesse sentido, de que, de alguma forma, deu uma guinada na Janaína como psicóloga, traz esse outro lugar de produção que me encanta e que agrega, né, e que me lançou aí para um mundo que eu não conhecia, que é o mundo da literatura. Então, acho que foi esse momento. Isso que você traz é a questão da linguagem. Você falou da linguagem com as prostitutas, né? Então você tem que adaptar a linguagem. Inclusive, a gente usava bastante a linguagem do teatro, né? Falar de prevenção através do teatro, porque é uma linguagem mais acessível do público do que você fazer uma palestra, assim, teórica, exuberante, né? Então, acho que a gente pensa realmente em estratégias de atingir a população, né? Por exemplo, você falou da penitenciária, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra no CDP lá de Diadema, que eu entrei na cela junto com os presos e fechou a cela atrás de mim. Falei, vixe, eu vou ter que conversar com eles como? Na linguagem deles. Então, você tem que buscar estratégias para o outro te compreender, né? Você fala de coisas difíceis, às vezes, em relação às doenças, né? Então, você tem que usar uma linguagem mesmo compreensível, né? Senão o outro fica boiando, né? Já que você falou sobre a sua aventura como escritora, você trouxe os livros. Eu trouxe, fiquei sabendo que... E, né, enfim, fazia tempo que a gente não se via, e daí eu trouxe os livros, e hoje a gente está no 5º livro, na verdade, né, que foi lançado em 2022, que fala sobre o direito de se ter uma família, a temática central é a adoção, mas inclusive de você escolher, né, Camila, ser mãe daquela criança que te chega, né? Quer seja pelo fórum, quer seja na maternidade, né? Que você tem que eleger aquele afeto, aquele amor, né? Então é isso. Vocês têm que se adotarem ali. Então tem isso, que foi o último, mas também hoje tem princesa adolescente trans e os conflitos na escola e na família, o direito de ter um parto respeitoso, né? Aquela coisa do meu corpo, minhas regras. Olha, tô fazendo aqui meus planos e vamos até onde dá. E o primeiro, que é a Princesa Costureira, que foi essa primeira solicitação, né? Que é a história de amor. E a Princesa Costureira lançou em 2015, porque depois, né, toda a história aconteceu lá em 2007, né, desses adolescentes e pré-adolescentes. Aí eu fui escrever e aprender a escrever isso no ano de 2009, quando eu passei um ano em Moçambique, então eu tive esse tempo aí. Então a Princesa Costureira, o processo de escrita dela se deu em Moçambique. Para nós. Muitas capulanas. E aí eu começo a tentar publicar esse livro, que ninguém queria publicar. Exato. Aí eu já não sabia se era porque estava mal escrito, afinal, né? Eu sou psicóloga, não. Quer dizer, agora eu já me acostumei com a coisa da escritora, mas naquele momento tá mal escrito, é só porque eu sou desconhecida, é por conta da temática, e daí só em 2015 que eu consigo uma editora, né? Então... teve esse período aí, e mesmo com todo esse período, foi, assim, uma coisa super inédita, né? Então foi isso. Me lembro de você pedir para fazer a revisão do texto. Tinha que ser alguém assim. Tipo as pessoas tinham que ler, né? E se sentirem representadas, questões éticas, questões da militância, questões. Enfim, né? Claro que não tem nada disso no texto, né? É um texto literário, ponto. Não tem lição nenhuma, né? Você vai ali ler. Mas também eu não queria esbarrar em coisas caras. Todos os livros tiveram leitores chaves, né, dos livros, para que, ainda que fosse um texto de literatura, não resvalasse em nada que não deveria, por exemplo, né, aos olhos daquele tempo, e, né, foi isso. Essa pergunta não estava no nosso combinado, mas eu quero, você não precisa contar, né, a história,
Mas eu quero saber o que que mudou na sua vida a chegada do seu filho adotivo. Ah, do Lolô. O que mudou? É. Acho que muda tudo, né? Eu acho que a aventura de ser mãe é muito Uhum, igual para todo mundo, uhum, né? E aí a questão de ser mãe do Lorenzo, quando ele chega, né, muda o mundo de cabeça para baixo, a coisa da aham, prioridade, o tempo que você tem para as coisas, porque ali você está produzindo um ser humano, né? uhum, E aí foi muito engraçado, engraçado não, muito potente, uhum, que há 1 ano atrás ou 2 anos atrás eu encontrei uma colega de profissão que na época que eu estava me formando, ela já era trabalhadora do sistema penitenciário, enfim. uhum. E aí esses dias, o ano passado, ela falou assim, Jana, eu entrei para o Conselho Estadual LGBT e pelo sistema penitenciário, pelo governo, né, que hoje ela tem um cargo, enfim, bem Uhum, bacana, nesse lado mais da social, uhum. educação, enfim, ela é psicóloga, e eu vi que você estava na primeira gestão, né? Daí eu falei, então Nossa. eu não tô mais militando Aham. tanto, né? Não sei o quê. Aí ela falou assim, Jana, você está produzindo ser humano. Aí eu falei, nossa, Nunca é tinha pensado isso, nisso, né? A né? gente está Prioridade. as prioridades e todas essas Aham. coisas que a gente carrega das nossas pautas éticas, do olhar no mundo, né? Então eu acho que não, a mudança é que de alguma forma eu olhava para as pessoas que estavam vivendo o meu tempo ali, agora, Sim. né? Eu continuo olhando para o agora, mas para o agora das pessoas que são bem mais jovens que eu, né, no Uhum, caso as crianças, uhum. né, e acho que é isso, os livros não vieram por conta dele, os Sim, livros sim. vieram antes e durante, enfim, são Aham, coisas completamente distintas, sim. mas que em algum momento as coisas vão se misturando, né, então eu acho que é isso, é um olhar para o mundo que também está em formação e não só para aquele mundo que nós estamos caminhando, acho Uhum. que essa é a principal mudança. E você, Reginaldo, depois de tantos anos na saúde pública, Hum, faz uma transição de carreira, né? não deixa de ser. Como é que você tem lidado com isso hoje? Você teve um período que você falou assim, nossa, acho que estou de luto, porque não vou ter essa experiência, né? Então, queria saber de você, assim, né? Você tem toda uma rotina e aí a vida muda completamente. É, sim, mudou em termos, né? Acho que sair do atendimento do serviço público e ir para uma clínica particular muda, sim, né? Acho que são outras estratégias, outras formas de atuar. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei como colaborador CRP, então essa rotina não mudou muito Uhum. e continuo com forte psicanálise, né? Com as reuniões, com os debates, então mudou em parte, né? Mas, Tá. sim, há uma perda sair se aposentar, né? Acho que isso atravessa todo mundo, mas você se adapta, né? Você busca outras coisas para compensar Uhum. essa perda, né? Então, estou tranquilo em relação a isso. Mas acho que tem uma coisa que eu via no serviço público, era assim, como o atendimento era gratuito, as psicólogas, os psicólogos reclamavam muito, mesmo sendo gratuito, ele não vem. Mas ele não vem para esse atendimento clínico no consultório, né? Mas ele viria para outras questões. Então, acho que hoje eu fico pensando, será que os pacientes vêm para o meu consultório, assim, né? Como é que eles vêm, né? Eles vêm esperando o quê? Será que é realmente ainda um atendimento clássico, né? Então, são Sim. questões que a gente vai Mas é bacana repensando, que né? você sempre está em movimento, né? Sim, Então, acho que tem que nesse repensar. movimento, você vai descobrir como essas pessoas chegam, como elas gostariam de chegar. Uhum. Você está falando isso, eu lembrei que semana passada eu fui numa roda de gestantes da UBS aqui do centro. Agora eu falo US, né? Não consigo falar US. A US. É, E eu fiquei tão feliz de me mandarem um WhatsApp convidando, Uhum, porque tô na terceira gestação, é a primeira vez que acontece, né? Da US chamar uhum. pra uma roda de gestantes. Aí eu Fantástico. falei, claro que eu vou. Você como gestante, não como Como psicóloga. Como gestante. Que gestante. legal. Coisa mais incrível do mundo, não é, Jana? Claro, vou Gente! olhar de um outro lugar, É, inclusive, né, de e assim, usuário de para serviço. prestigiar aquelas servidoras que eu sei como que é Uhum, o sim. trabalho, né? Que você Aham. planeja aquilo lá, numa data lá no início do ano para acontecer lá, e aquele tem custo e tal. E aí eu cheguei lá, achei que ia ter pelo menos umas 5, né?
Tinha só uma. E eu. Aí, só que eu pensei, não acredito, só 2. Mas eu fiquei ao mesmo tempo contente, Uhum. porque eu estava lá e elas, as servidoras, elas falaram assim: "Ah, nossa, você veio também, que bom!" Elas ficaram muito contentes, Legal. porque elas já fizeram um monte Uhum. e nunca ninguém tinha ido. E aí Uhum. foram 2. Foram 2, fantástico. Depois chegou uma outra, mas chegou bem atrasada, Aham. enfim. Mas elas falavam assim: nossa, isso aqui valeu o mês inteiro. Vamos tirar foto. Elas Legal. tiraram muitas fotos. E fizeram uma roda falando sobre amamentação. E várias orientações, e orientações muito, muito boas. Assim, que fizeram, né? Toda a diferença. Pra mim, não foi 100%, né? Porque tô na terceira já. Mas, se eu fosse mãe de primeira viagem, igual minha colega, gente, sai com o coração quentinho. Eu saí de lá muito bem, Uhum. né? Aí tinha bolinho, tinha suco, tinha lembrancinha, isso e aquilo. E fizeram com tanto carinho e não vai ninguém, né? E aí eu perguntei, quantas gestantes passam aqui? Ela falou, 30. Uhum. Cara, 30. Uhum. Foram 2. E assim, na mensagem elas até escreveram, iremos fazer declaração de horas, se você precisar. Sim, Então, assim, sim. ninguém foi porque não quis. Uhum. Então, acho que a saúde pública, ela, no Brasil, né? Ela atravessa por muitos preconceitos, né? Então, o SUS Sim. é feito para pobre, quem vai Uhum. lá? O SUS é realmente para quem não tem condição. Gente, claro que eu também sei que falo de um lugar privilegiado que é o S Centro, né? Uhum. Diferente da Uhum. US Sim. da periferia, talvez. Mas a gente precisa participar, de Uhum. alguma forma, Uhum. né? E estar naquele momento, elas fizeram um vídeo depois e Uhum. mandaram pra gente. Uhum. Sim. Foi muito gostoso, sabe? Uhum. Muito. Eu fiquei bastante feliz de participar e tava a enfermeira-chefe, a outra enfermeira, os estagiários, todo mundo participou Um daquele evento. momento. Foi um grande evento Fantástico. para 3 pessoas. Uhum. Mas acho que essa questão do por que que as pessoas não vêm, a gente sempre se pergunta, né? Acho que no serviço público a gente pergunta por que que as pessoas não vêm quando a gente planeja aquele baita evento, né? Com lanchinho, as É. pessoas não vêm. Acho que isso é uma pergunta de sempre. Mesmo nos eventos da Isso psicologia que eu ia também a falar. gente Vocês pergunta. lembram? A CRP, A gente né? fazia um negócio. Se parecia De 10. sábado até, né? Isso não mudou, Muitas Mas né? é o dever das pessoas. As pessoas estavam em outras Uhum. vibes, né? Em Uhum. outras coisas. Então é É, difícil mas atrair mesmo para eventos, esse é né? o problema da democracia, né? As muitas vibes. Ué, O que a gente tinha bastante audiência era quando, eu lembro nos dias dos psicólogos, que a gente fazia coisas com arte. coisa diferente. Música, Sarau. sarau, né? Então, É. esse outro lado, assim, Foi né? foi na sua gestão que a gente fez um dia do psicólogo e fez como que era? A gente fez uma roda, né? Uma dança circular Acho que na foi. garagem. Foi inesquecível, tinha um monte de gente. A gente fez Uhum. uma dança circular na garagem da subsede. Tinha psicólogos que foram lá cantar e Foi. tocar e Recitar. recitar, As né? pessoas talvez Bons tempos. querem coisas diferentes, né? Ou querem assistir palestras de pessoas famosas, né? De Mas bandas. hoje eu sei o que faz diferença. Hum. É o tete a tete. Uhum. Então você precisa convidar a pessoa Pessoa- individualmente, né? uhum. Oh, tudo bem? Então você vem? Uhum. Vai. Uhum. Mas não dá pra fazer isso com 10 mil pessoas, né? Uhum. Então acho que isso, pra mim, assim, que tem uma proximidade ali, né? Ainda com eventos, né? É mandar uma mensagem mais pessoalizada, Uhum. sabe? Uhum. E aí, como você tá? Então, tal dia vai acontecer isso, isso, isso. E é uma coisa que não dá tempo de fazer em nenhum Uhum. lugar desses, né? Uhum. Mas essa atividade da semana passada me marcou demais, assim. Primeiro porque é uma unidade de saúde te mandando um WhatsApp Uhum. com uma arte bonitinha, ou seja, Uhum. elas se prepararam muito para aquilo. A gente sabe que se prepararam Uhum. muito, né? É, e eu queria muito, assim, um dia chegar num momento e falar: nossa, tá dando certo, sabe? As pessoas estão participando mais, estão sabendo realmente o que acontece. Porque ficar de fora falando, falando, Uhum. falando, Uhum. né? Muito ruim. Gente,
Sabe o que eu queria? Que eu fiz isso com todo mundo, menos com essa. Só voltando um pouquinho, que você falou, o que rolou desde quando o Lourenço chegou na sua vida, seu filho. E eu citei uma psicóloga, né? E eu falei o nome de todo mundo, menos dela, é a Cissa Lopes Castro. E ela trabalha no sistema penitenciário, tem feito diferença lá. E aí você falando isso, essas coisas, né? Às vezes uma pequena intervenção pessoal, né, uma fala, eu tenho certeza que ela não tem a mínima ideia que ela me fez pensar, né, e às vezes a gente não dá esses retornos para as pessoas, né, parece que as coisas são óbvias, né, será que a gente já se disse tudo que era para dizer, as coisas, várias coisas que a gente conversou hoje aqui, a gente, nossa, são coisas que a gente viveu, mas nunca se conversou das marcas, né, e acho que isso faz diferença na vida das pessoas, e é bacana a gente como profissional, né, dar esse tipo de retorno, mas também na vida pessoal, né. Isso tem a ver com gratidão, né, com ser grato por coisas que a gente já passou, por coisas que estão por vir, e tenho certeza que esse momento aqui com vocês é uma forma de agradecimento. Porque se vocês não tivessem me convidado, eu ia ser mais uma psicóloga com uma carreira na clínica, muito dentro de uma bolha, né? E vocês possibilitaram que eu conhecesse muitas coisas, né? Através da confiança que tiveram em mim. Então, quero que vocês saibam que vocês estão para sempre no meu coração e nas minhas lembranças. E se vocês um dia quiserem uma aventura e me chamarem, tô dentro. Não sei se é, mas... Caramba, achei que já seria a eleição do ano que vem. Não. Tô num momento também completamente diferente, né? Mas, quem sabe, daqui... Novos desafios. Algum tempo, novos desafios. Vocês podem contar comigo, porque eu sei que eu posso contar com vocês também. Vocês estão aqui, né? A outra sai lá, não sei da onde. Ô, Jana, obrigada. Nossa, um prazer conhecer vocês e ter as nossas vidas se cruzado, né? O Reginaldo e eu, a gente ainda se vê mais por conta dos psicólogos do ABC, que você não faz parte, né, Jana? Como não faço parte? Faz parte dos psicólogos do ABC. Do Instituto Psicólogo. Não, como assim? Eu moro em Diadema, trabalho em Diadema. Não, tô falando que você não tá nessa... Essa bolha, mini bolha. Na mini bolha dos psicólogos do ABC, mas eu não tô falando do grupo, não, que a gente tem, tô falando, né, nesse contexto aqui, e eu tenho muita admiração, carinho e respeito pela história de vocês e pela nossa trajetória, então, obrigada. A gente que agradece pela possibilidade de relembrar um pouco essa história, dar umas boas risadas. Né? E para mim sempre é um grande orgulho dizer que eu participei da sua formação, porque eu te acho assim uma profissional, super competente, um ser humano assim fantástico, né? E como eu falei, se você gosta, você vai, você faz, você arregaça as mangas, então assim, tá aqui o resultado. saber que eu, Camila, que eu participei um pouco ou um pouquinho mais, né, para você chegar aqui assim, tá ali no orgulho da minha história com os psicólogos, contigo, e falar, eu tava lá, eu um pouquinho. Obrigada. Linda, obrigada a vocês. Obrigado. Gente, então até a próxima. Tchau, tchau. Este foi o 6º episódio do ICATEPSicast, e se você deseja ser um patrocinador do podcast, entre em contato conosco, nós teremos o prazer de falar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.